nós nem sempre somos as melhores pessoas pra dizer o que a gente gosta. Exatamente, cara. As pessoas às vezes não sabem o que elas gostam. Exato. Quando alguém me perguntar que tipo de música você gosta, eu não sei pra onde começar. Eu quero que você me mostre o que eu gosto. Exato. Entendeu? Eu tô te pagando pra isso, cara. Exato, cara. O Steve Jobs levantava essa bandeira aí, cara. Tipo, a galera não sabe o que gosta. A Apple tem que mostrar pra eles, né, cara? Lembra disso? Lembro. Os caras falavam não, pro Steve, ele queria não usar o mouse. Ele queria botar o mouse no computador. Exato. O conselho da Apple quase foi a loucura. Como é que tu vai tirar o mouse, cara? Tu tá louco? Como é que os caras... A gente fez pesquisa de mercado. Ele falou, a galera não sabe. Posso dar uma aprofundada nesse assunto e, tipo, falar um pouco o que é um algoritmo, o que é o algoritmo do YouTube, Claro. Por que hoje em dia inscritos e qualquer outra coisa não importa. Manda ver. Você vê muita gente falando, né? Algoritmo do Instagram, do TikTok, do YouTube e tudo mais. Basicamente, o que todos esses algoritmos tentam fazer hoje é que o usuário passe mais tempo na plataforma. O YouTube quer que passe mais tempo no YouTube do que no Instagram. O Instagram quer que passe mais tempo no Instagram e não no YouTube. Então, basicamente, todos esses algoritmos têm como objetivo capturar a atenção das pessoas para não ficarem com os concorrentes. E durante a história da criação desses algoritmos que a gente chama de sistemas de recomendação, tiveram momentos onde, por exemplo, o que sinalizava que você gostou de um vídeo era se você já tinha dado like em vídeos parecidos com aquele. Entendi. Só que o tempo vai passando e esses algoritmos começaram a entender, né? Essas empresas começaram a entender, na verdade, que se a gente quiser que o usuário passe mais tempo na nossa plataforma, porque isso permite que eu ganhe mais dinheiro com anunciantes e coisas assim, a gente precisa pegar o parâmetro de watch time, de quanto mais tempo aquele usuário passa assistindo um vídeo, tá? Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é que uma série de instruções que você dá pra um programa, pra um robô, vamos colocar assim. Então eu posso, pra resolver algum problema. Então vamos imaginar, Wesley, eu sou um cara que amo treinar, mas eu, por exemplo, até hoje tenho dificuldade de manter uma dieta. Esse é um dos meus problemas principais. E uma das coisas que trazem junto esse problema é que eu não faço marmitas e coisas assim, eu tenho que cozinhar sempre e tudo mais. Eu tenho esse problema. E se existisse um algoritmo que resolvesse esse problema pra mim? Que pegaria, sei lá, quanto dinheiro eu tenho disponível pra gastar por semana, quantos potinhos de marmita eu tenho por litro, qual o meu peso, qual a minha altura e tudo mais, pegasse esse problema que eu tenho pra resolver, eu imputava esses dados ali pra ele semanalmente, e ele me monta, baseado com o que eu tenho na minha geladeira e tudo mais, várias marmitinhas pra mim e tudo mais. Isso é um algoritmo. Quando a gente vai pra um sistema um pouquinho mais complexo, tipo, vamos pegar um aplicativo famoso, tipo o Google Drive, por exemplo. O Google Drive em si, ele não é um algoritmo. Ele é um app, um programa. Mas dentro de todos os apps, todos os programas, existem pequenos algoritmos dentro de cada um deles. Inclusive no Google Drive. É que o Google Drive às vezes me mostra uns bagulho ali no recomendado. Mas isso é um algoritmo de recomendação. A gente já chega lá, tá? Não quer dizer que todo algoritmo é um algoritmo de recomendação. Por exemplo, vai ser um exemplo perfeito isso. No Google Drive, quando você entra lá, as suas pastas não estão organizadas em alguma ordem. Seja a última que você abriu ou pelo nome, aquilo é um algoritmo de classificação. Entendi. Pra eu não hackear o teu Google Drive, tem um algoritmo de criptografia. No seu e-mail, por exemplo, existe um algoritmo de filtragem, e isso é muito importante lembrar, um algoritmo de filtragem que não vai te mostrar spams. Um algoritmo de filtragem de informação. Os algoritmos de recomendação de todas as plataformas também são um algoritmo de filtragem de informação. Então não são necessariamente, a gente vai chegar lá, mas não necessariamente são algoritmos de classificação ou de algoritmos recursivos. Então se eu quiser calcular qual que é o 23º número da sequência de Fibonacci, eu posso fazer um algoritmo recursivo que vai pegar uma fórmula, vai fazer aquilo uma atrás da outra, e eu vou chegar no 23º número e tudo mais. Então você vê que existem vários tipos de algoritmos diferentes. E na cadeia de conhecimento, na cadeia de informação, os algoritmos de recomendação vão estar embaixo de, primeiramente, algoritmos, depois, sistemas de filtragem de informação, algoritmos de filtragem de informação, e abaixo deles vão estar, então, os sistemas de recomendação. E dentro dos sistemas de recomendações tem dois tipos principais. O filtro colaborativo e baseado em conteúdo. Eu tô tentando traduzir as palavras porque em computação a gente nunca tem as palavras traduzidas, é sempre em inglês, tá? Mas quem quiser procurar depois, Collaborative Filtering e Content-Based Filtering, tá? Então tem esses dois tipos. Como que chegou isso, né? Como é que... E é legal essa historinha porque todas as coisas vão se conectando na história da computação. Em 1979, uma cientista da computação, uma mulher, se eu não me engano o nome dela é Elaine Rich, em 1979, ela criou o primeiro algoritmo de recomendação que existe. Em 79, cara. Chamava Grundy. Grundy.
E esse algoritmo basicamente pegava, fazia uma entrevista com você, Wesley. Baseado nas respostas que você me dava, te colocava em alguns estereótipos. Como se fosse um teste de personalidade. Te colocava em alguns estereótipos. Baseado nisso, eu tenho agora alguns dados sobre quem você é. E então eu teria uma lista de 20 livros, no caso dela era um sistema de recomendação de livros. Teria 20 livros lá, que ela já teria colocado que, o livro tal é um livro de neurociência, psicologia e comportamento. O outro livro é um livro de romance, não sei o que lá. Então, ela deu atributos a esses livros. E quando ela te fazia uma entrevista, ela te colocava no estereótipo que tinha atributos parecidos. Então, aquele algoritmo ia lá e recomendava um livro. Tá. Só que... E aí, os algoritmos de recomendação começam assim. Que eu imagino que era o que era no início do YouTube, né? Exato. A gente vai chegar lá. A gente foi... Você prefere que eu vá direto pro YouTube ou eu posso te falar dos algoritmos? Pode ir, fica legal. Pode falar do algoritmo. Essa história é massa. Não, pode falar do algoritmo. Fala do algoritmo aí. E aí. Pode passar pela história. Boa. E aí, um dos primeiros algoritmos de recomendação que existiu aí em produtos que a gente usa, em produtos que eu falo assim, em sites, aplicativos e tudo mais que a gente usa até hoje, esses primeiros foram principalmente no Netflix e na Amazon. Por incrível que pareça, na Amazon também, você é recomendado o tempo inteiro produtos específicos. Na Amazon que você tá falando no site, não no Amazon Prime. Isso, exato. Na época nem existia isso, na loja mesmo. Você pode ver que se você entrar hoje, ele vai te recomendar coisas que tem a ver com o que você já gastou e tudo mais. É um sistema de recomendação também. Muito parecido com o YouTube. Mas então lá em 2006, o Netflix, naquela época, aqui o Netflix chegou pra gente bem mais tarde, assim, lá pra... Acho que acima de 2010 chegou o Netflix, mas em 2006 ele já rodava lá fora. E o Netflix foi o principal motor para criar essa diversidade de algoritmos de recomendação que surgiram. Porque em 2006 eles criaram uma competição que premiaria $1 milhão para quem resolvesse o seguinte problema. Ao invés de eu precisar... Porque antes o Netflix era assim. Você criava a tua conta e te dava um monte de pergunta. Eu lembro. Acho que aqui no Brasil no começo era assim também. Era assim também. Que tu gostava então, e tal. Demorava uns 15 minutos pra você entrar na plataforma. Pode crer. E o que é péssimo pra experiência do cliente. Péssimo pra experiência do cliente. Péssimo. E o pior, não só na experiência do cliente, mas nós nem sempre somos as melhores pessoas pra dizer o que a gente gosta. Exatamente, cara. As pessoas às vezes não sabem o que elas gostam. Exato. Quando alguém me pergunta que tipo de música você gosta, eu não sei por onde começar. Eu quero que você me mostre o que eu gosto. Exato. Entendeu? Eu tô te pagando pra isso, cara. Exato, cara. E aí, então tem esses dois problemas principais. E aí o Netflix lançou Tu sabe, só um parênteses, tu sabe que esse negócio aí foi uma das maiores bandeiras que o Steve Jobs levantou, né? Ele brigava, eu li, tu leu o Da Vinci do Walter... Tu leu o Steve Jobs do Walter Isaacson também? Ele é foda. Ele falava lá, cara, a leitura do Walter Isaacson, fica aí a dica pra vocês, galera, qualquer biografia que você achar de um biógrafo chamado Walter Isaacson, compre. Tem do Einstein, do Elon Musk, do Steve Jobs, do Da Vinci. Do Da Vinci. Que é maravilhosa. Cara, é muito legal, assim, o escritor é muito bom, ele vai a fundo, ele demora uns 4 anos pra escrever cada biografia, é bizarro. No caso dos caras que são vivos, ele conviveu com o cara, entrevistou os inimigos, os amigos, todo mundo e contou a real mesmo. Inclusive, no do Steve Jobs fica claro que o cara tinha um problema gravíssimo com o ego, e no Elon Musk o cara basicamente foi pintado na biografia como um garoto mimado, né? Não sei se tu leu do Elon Musk. Não li ainda. É legal também, cara. Bom, o Steve Jobs levantava essa bandeira aí, cara. Tipo, a galera não sabe o que gosta. A Apple tem que mostrar pra eles, né, cara? Lembra disso? Lembro. Os caras falavam não, ele queria não usar o mouse. Ele queria botar o mouse no computador. Exato. O conselho da Apple quase foi a loucura. Como detalhe, tu vai tirar... Apple que criou o mouse. Tipo, como é que tu vai tirar o mouse, cara? Tu tá louco? Como é que os caras... A gente fez pesquisa de mercado. Ele falou, a galera não sabe o que gosta. A gente tem que mostrar pra eles. Então, só um parênteses aí. Não, perfeito. E é isso mesmo. E isso é um sistema... Lembra que eu falei do sistema de o colaborativo, filtro colaborativo e o filtro baseado em conteúdo? Isso, quando a gente tem que manualmente colocar parâmetros e tudo mais, é o filtro baseado em conteúdo, tá? Então... Tá falando também da $1 milhão lá. Exato. A competição do Netflix. E aí eles colocaram, né? O título da competição era tipo assim, ó, você precisa resolver esse problema, que é baseado nos comportamentos, nos dados que eu consigo tirar dos usuários, então do comportamento dos meus usuários aqui, eu quero que você faça a previsão de qual filme ele vai gostar. Então, até então, essa previsão era praticamente manual, né? É a gente que dava os parâmetros, mas isso realmente virou um problema ali pra
na área da computação, da IA e tudo mais, dos algoritmos, que precisava ser resolvido. Netflix que levantou essa bandeira. Tá, até então o cara inseria a resposta ali nas perguntas, mas depois não tinha um algoritmo que ficava calculando o que eu assisti. Era fixo. No início eu dava a resposta e... A única outro tipo de recomendação que poderia acontecer é de você ir lá e dar uma nota de 5 estrelinhas, por exemplo. Entendi. Mas ainda assim é muito manual. Entendi. E aí, eles lançam esse problema. E aí, em 2006 e em 2009, sai um paper que é da equipe de pesquisa do Yahoo, que naquela época o Yahoo competia com o Google. O Google tinha competidores. O Yahoo era uma grande empresa naquela época. Muita gente teve e-mail @Yahoo, né? A internet, Yahoo era muito forte mesmo. Eles tinham uma equipe de programadores muito forte na época. E aí, foi a equipe de pesquisa do Yahoo. Olha só. Não sei se você tem essa noção, mas na tecnologia, na computação, é muito comum as empresas terem equipes de cientistas da computação pesquisando privadamente. Eu imagino que isso existe.